Pra quem não sabia conta gota, você aprendeu a nadar no mar. Como sempre, estou eu aqui com uma pequena frase de uma música que vai ficar na minha cabeça até quarta-feira. Sigo cantando só um trecho. Como eu não conheço essa, não vai ser um problema. Lineker, maravilhosa essa Lineker. música. Vou te mandar, porque quando você fica com a música chiclete na sua cabeça, você faz o quê? Passa isso para outras pessoas, contamina outras pessoas, Contagia. Isso, porque é uma contamina, não é música contagia. maravilhosa, entendeu? É uma música para você ser contaminado. Hum. Chama Psyu. Sil, vamos começar esse episódio então. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Eu sou o Demauro, estou aqui com essa mulher maravilhosa, Beijo a vocês, sou a Cíntia Cruz. Cíntia Cruz, maravilhosíssima, e estamos aqui para falar de uma coisa muito gostosa, que é sobre o amor. O amor próprio, o amor do autocuidado, o amor direcionado aos outros, o amor a quem não merece, o amor à maioria das pessoas que merece e como funciona essa relação do amor, da onde vem o amor? O amor é algo que nasce na gente, que a gente aprende, que vem da nossa sociedade, da nossa cultura, da onde vem esta coisa maravilhosa que é o amor. E é isso. Que coisa de aquecer o corpo todo. Gente, Demauro foi impactado recentemente pela Bell Hooks. Ele está muito sensibilizado pelo tema amor, e não só amor enquanto sentimento, amor enquanto ação, e amor nesse viés e nessa leitura da Bell Hooks, que é muito voltada para o quão também a gente faz do amor uma mercadoria, né? A gente quer consumir o amor, a gente quer comprar o amor, a gente quer. É isso, né? Assim como a gente compra muitas coisas na vida, e adquire muitas coisas, a gente quer colocar o amor na prateleira. E Bell Hooks vai falar que não é bem assim. Então, é sobre isso. Vamos lá, Demauro, vamos falar sobre amor, então. Você acha que, ou dentro do que você já leu, estudou aí e percebeu e pesquisou, a gente nasce sabendo amar? A gente, quando eu penso nesse ponto, eu penso em duas coisas, de simplificar ali, né? O amor do cuidado entre pais e filhos e pais, e irmãos, e o amor romance que vem do cinema, aonde tem estrelinhas, pessoas vindo com balão e tudo. Eu estou impactado por essa mulher maravilhosa. Acho que de uns pontos principais é sobre o aprender a amar, porque eu vinha, na maior parte, vivendo a minha vida pensando no amor como algo que a gente nasce com. Voltando diretamente à sua pergunta ali, que a gente nasce assim como a gente sente medo, como a gente sente fome. O amor é algo que a gente nasce com. Quando o tempo passa, a gente envelhece e a gente aprende várias coisas. E uma coisa que eu aprendi é que a gente confunde muito cuidado com o amor. E eu acho que é isso que a gente tem como principal quando a gente nasce, que é o cuidado de alguém, que é o cuidado da nossa família, daquela proteção, de responsabilidade. O quanto que eu ouvi isso crescendo, que é não é o amor só pelo amor, mas é esse lado do cuidado, de tipo, eu sou os seus pais, eu cuido de você, você me obedece, você segue o que eu digo, e aí entra esse amor que é misturado com cuidado e autoproteção, né, e proteção das pessoas, né? Como a gente protege irmãos, irmãs e família. Mas o amor é algo que eu não acredito que a gente nasça com, porque eu não acho que eu era capaz de sentir amor quando eu era mais novo. Eu acho que eu sentia coisas gostosas, ou sentia um começo ali, tipo tateando o gatinho ali pisando no negócio, aonde eu ia um pouquinho, mas eu não conseguia sentir. E não acho que era uma inabilidade. Eu acho que é algo que você tem que aprender mesmo, que você tem que ver o amor. Você tem que ver e aí você tem que sentir isso. E já dando spoilers aqui, eu acho que o que a Bel introduz ali no livro sobre a nossa comunidade ensina a gente a amar é realmente a verdade. É realmente isso, porque eu sinto que durante a minha vida eu encontrei pessoas que me mostraram muito amor.
Eu já tô começando a chorar aqui. E eu achei que esse Hum. episódio não era de chorar, Cintia, que droga. Ah, e, e por causa que eu encontrei essas pessoas, eu comecei a realmente sentir um amor de um local que eu nem sei se eu estava preparado antes, porque eu achava que eu sabia já o que era o amor. E eu não descarto que eu sentia amor, mas eu acho que era muito pequeno em comparação ao que eu sinto hoje. Então, eu acho que sim, que eu tive que aprender e a gente tem que aprender a amar para amar de verdade ali. Eu não sou, eu ainda não estudei Bell Hooks profundamente, né? Então eu vou tatear muito do que eu já vi dela de maneira solta, né? Pulverizada e tal, porque ela tem sido muito estudada e comentada e tal, né? Mas ela vai trazer a ideia de que a gente nasce com a capacidade de receber afeto, receber cuidado, receber carinho, não com a capacidade de isso não vem pronto, a gente não nasce amando e com essa capacidade pronta de amar. A gente nasce preparado para receber, porque é o que a gente precisa quando a gente nasce. E que o nosso meio vai ensinar para a gente o que exatamente é esse amor, como esse amor acontece, e como a gente vai amar. Então, a maneira com que a gente foi cuidado, que a gente recebeu afeto, carinho ali desde pequenininho, dá o tom para o quanto a gente vai conseguir também amar as outras pessoas e olhar e cuidar das outras pessoas e tal. E aí ela vai bater muito na tecla do amor é uma ação, né? Do quanto a gente coloca erroneamente o amor nesse lugar de, eu simplesmente sinto e é algo que tá aqui e tal. Quando na verdade o amor ele se mostra e ele acontece por meio de ações, né? Por meio da interação, do contato, do estar junto. Quando eu escuto o que a Bell Hooks fala e tal, eu tenho uma sensação assim que ela olha para um amor em movimento mesmo, como algo que tá, sabe, assim, tá sempre mexendo. Diferente de muita coisa que a gente lê, que a gente estuda sobre amor, que ele parece uma coisa que já está pronta, que sabe? E aí entra no lance da mercadoria que ela fala, né? Da gente achar que pode comprar o amor, porque ele é vendido para a gente como algo tão pronto, tão quadradinho, tão redondinho, né? Você compra aquela ideia de amor dos filmes, você compra aquela ideia de amor da novela, você compra aquela ideia de amor do influenciador que você consome e tal. E aí, na sua cabeça, o amor é aquele negócio ali bem quadradinho, prontinho, que tem que ser daquele jeito. Não é assim, né? Eu sinto que essa ideia que é vendida de amor pronto é como se fosse um salvador também que a gente tem na nossa sociedade. O amor salvador, que é o amor que é aquele, eu vou encontrar alguém que eu vou amar e vai me amar de volta num nível sem precedentes, que nem tá escrito sobre, ou tá escrito nessa coisa de estrelinhas. E entra como nesse local salvador, de que vai acontecer em um momento. E essa parte de falar do amor como um amor-ação, um amor ativo, é uma coisa muito gostosa de pensar, porque é muito aquilo, né, de que relacionamentos começam e aí as pessoas não colocam energia e eles terminam. É, porque o amor é parte da você ser ativo dentro de uma relação, de você estar colocando energia dentro daquela relação e dentro do amor em si, dentro do fomentar o amor, né? E eu acho que como a gente vem nesse local da novela, bem lembrado da novela, eu tinha esquecido. A novela é da manipulação ainda, né? Roubar o amor dos outros pelo egoísmo. É maior ainda essa mercadoria dentro de uma novela do que nos filmes. O filme é mais bonitinho ainda. Mas como ele vem nesse local de salvação, do externo te dar algo, do externo te introduzir o amor, e eu falo ainda por um lado masculino, por um lado de pensar que o amor para o homem é um sentimento de fraqueza, se a gente for refletir, porque é um sentimento de, por assim dizer, entre aspas aqui, reservado a mulheres e reservado à fraqueza que a gente é ensinado nesse círculo de homens, porque que homem fala para os amigos que ele está amando, que ele está apaixonado e que ele está se sentindo perdido? E tem até um momento de uma coisa que a Bell Hooks fala que
ela como mulher sente vergonha às vezes de falar para outras amigas dela estar apaixonada e amando nesse local de firulinhas. Eu ouvindo isso dela, eu pensei, nossa, eu como homem, eu tenho ainda esse espaço de o amor de verdade para mim já é difícil de falar. Imagine para falar de um amor de firula, desse local de você estar perdidamente apaixonado, de que a pessoa é o amor da sua vida de verdade. Coloca o homem num local em que a gente não é educado para estar, que é um local de vulnerabilidade. E o amor ativo e o amor refletido assim é um amor de, acho que até de vergonha, sabe? E por vergonha talvez a gente nem se coloque inteiramente, porque a gente se afasta um pouco. Porque eu vou fazer algo que eu acho que é fraqueza. E eu não acho que é fraqueza, mas eu sei que eu fui educado dessa maneira. No meu grupo de amigos, no grupo de homens que eu participo hoje, de falar do amor, e o amor muito mais vinculado ao sexo do que o amor vinculado ao sentimento e ao cuidado. Eu já falei isso aqui num outro episódio. Eu lembro do momento na terapia em que eu entendi que para mim amor e sexo eram a mesma coisa. Eu não tinha distinção de que eles eram coisas diferentes. E eu não tinha distinção, não sobre a minha mãe, né? Freud fala sobre isso dos filhos, mas não é nesse lado. Vou remover essa parte aqui isso não é o que eu estou dizendo, mas pelo lado de que todas as minhas amigas mulheres, quando eu começava a sentir algo que era gostoso por elas, eu imaginava a gente numa relação amorosa, numa relação em que existia sexo. E aí eu lembro do meu terapeuta me perguntando se em algum momento eu cheguei a amar uma mulher sem que eu pensasse em sexo. E aí eu pensei, fora pessoas da minha família, eu não acho que isso vinha de uma forma separada. Eu acho que todas as mulheres Uhum. que eram amigas que eu gostava vinha relacionado com sexo junto. E eu lembro de conseguir, então, separar isso. E essa amiga que ela é uma das minhas melhores amigas, o como foi para mim conseguir entender de que eu não estava apaixonado por ela. Eu estava amando ela como uma pessoa, como um ser humano, não como alguém para ter uma relação sexual. Só amando ela. E aquilo foi completamente estranho e maravilhoso de introduzir um amor onde não existia um outro peso, de uma outra responsabilidade que era até essa coisa do friend zone, né, desse local onde os homens se apaixonam por mulheres que dão atenção a eles e cuidado a eles. Eu vejo que é muito esse local que a gente confunde o afeto e o amor com algo sexual. E a gente não é ensinado que são coisas diferentes. A gente é ensinado dentro do nosso círculo masculino de que é isso. Mulheres dão atenção pra gente porque elas amam a gente. O amor dentro da nossa cabeça, de alguma maneira, é criado nesse local de que envolve sexo junto, sem ser a nossa família de novo. Muito importante ressaltar esse ponto. Mas é muito libertador conseguir me autorizar a sentir algo que eu nem sabia que eu estava sentindo de outra forma. E eu tive que aprender. Eu tive que aprender de que o amor pode existir sem precisar existir sexo. E desde que isso aconteceu, eu tenho outras amigas que eu amo e não existiu sexo, e não tem esse local de sexo. Algumas delas eu ainda quero transar com elas, mas isso é uma outra parte e agora é mais consciente, tá? Do que. Meu Deus, olha, essa conversa ela é tão necessária, gente, tão necessária. Eu já estou aqui fazendo a minha lista de amigos homens que precisam ouvir isso que Demauro está falando, meu Deus. Gente, como é difícil para o homem entender esse lugar de afeto, carinho, amor. E assim, a gente está falando numa relação heterossexual, né? Mas enfim, acontece de maneira geral, né? A gente entender que eu amo, eu gosto daquela pessoa, eu quero o bem dela, quero tê-la por perto, mas eu não necessariamente quero transar com ela. E como isso não é ensinado diretamente aos homens, eles se forçam a transar com essas mulheres, se forçam, não sei se é bem essa palavra, mas é isso, né? Assim, vão forçando essa situação e tal, acabam transando, não fica, não é legal, e aí fica aquela coisa esquisita e eles acabam perdendo uma pessoa que poderia ser uma amiga maravilhosa e alguém que eles teriam na vida, mas que, enfim, por conta disso a coisa se perde, né?
E para as mulheres, eu percebo que isso é mais fácil de entender, porque como o lugar do afeto, sem necessariamente estar ligado ao sexo, é muito incentivado na criação das mulheres e tal, então a gente olha para isso com mais clareza. Eu tenho certeza que a ideia, o termo e tal, o friend zone, foi criado por uma mulher, porque isso pra gente é muito claro, né? Assim, Eu, não, fulano eu adoro, mas é meu amigo, pronto, né? eu sinto que a mulher, eu vou falar, bem, o que eu tô falando até agora é totalmente de mim também, então é isso. É. Mas eu sinto que a mulher é criada num coletivo maior do que o homem, num pertencimento, sabe? Eu acho que a mulher é criada, um pouco o que a Bell Hooks fala ali, de que a gente vive numa comunidade e a gente tem que olhar mais para comunidades e menos ao isolamento. E eu sinto que a mulher é menos isolada. A mulher, ela já vive em comunidades, comunidades de grupos de leituras, comunidade em grupos de viagem, como Cintia fez uma viagem maravilhosa agora com mulheres maravilhosas. E o homem, ele vive mais isolado. O homem não vive tanto em comunidade, ele vive mais como se fosse o líder da matilha ali, sabe? E mesmo quando ele pertence a uma comunidade, a gente ainda assim, como homem, se sente sozinho e se sente isolado, muito por não pertencer, para não se sentir pertencendo, porque como homem a gente tem que pretender que a gente sabe das coisas, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente sabe do assunto. O quando que alguém não pergunta alguma coisa pro homem, o homem aplica o senso comum e tenta responder a pergunta, ao invés de falar simplesmente, não sei o que você está falando, sai daqui e deixa eu fazer minhas coisas. E porque a gente vive nesse local mais isolado, a gente se isola de coisas que uma comunidade ensina a gente, que é justamente esse carinho e esse cuidado. E a gente ainda vê isso por um lado de inferioridade, do o sentimento ser algo inferior, né? O que não é, é totalmente o oposto. Todo mundo tem sentimento. E aí, como a gente pega isso e vai socando tudo numa caixa com todos os outros sentimentos, a gente pega amores que vieram pra gente, soca nessa caixa, transforma nesse negócio sexual, que de alguma maneira é o que a gente pensa. E quando a gente fala de amor com outros homens, a gente não fala de amor com outros homens, a gente fala geralmente de sexo com outros homens, de um sentimento. Eu não lembro de falar com amigos homens sobre amor tão frequentemente. Assim, eu acho que ultimamente sim. Mas antes desses últimos meses, ou desse último ano, eu não lembro de falar dessa forma. Eu lembro de falar, por Nem exemplo, tem apaixo... espaço, né, para esse Não. assunto e tal. E eu lembro de usar a palavra apaixonado. Eu lembro muito bem de nem ter coragem de usar a palavra amor. E eu não sei de amigos meus usando a palavra amor também. E eu não tô colocando isso como algo negativo, tá? Eu tô colocando isso como algo de um fator de que eu nem sei É se a um gente se dado. dá conta de É. que a gente não usa a palavra amor, a gente usa a palavra paixão ou sexo mesmo, ou relações, ou mas não o amor em si. Não, tipo, essa pessoa falar de coisas que você está sentindo de algo profundo, sabe? Algo que eu venho fazendo no último ano e de me introduzindo um pouco de medo também de falar disso, porque é algo que acho que eu nunca tinha dito anteriormente com essas palavras de verdade, sabe? Eu tive uma conversa maravilhosa esse final de semana com uma das meninas sobre esse lance muito voltado para amizade, na verdade, assim, né? A gente estava falando enfim. Eu dei uma mancada bem grande com um amigo, mas assim, bem grande mesmo. E aí eu tava conversando sobre isso com essa minha amiga e ela falou um negócio que eu não tinha me dado conta, assim, que é o quanto depois da pandemia a gente se conformou ou tá confortável, sei lá, com essa coisa de ficar dentro de casa só na nossa vida. Então, durante a pandemia, quando alguém morria, alguma coisa acontecia, o nosso movimento não era mais de ir até a pessoa, como antes da pandemia era, né? O nosso movimento era de ficar de longe, mandando mensagem ali, fazendo o que dava, mas tinha uma distância, né? Que a gente era obrigado a ter. E ela estava falando, nossa, eu percebo como depois da pandemia isso parece que se manteve assim.
essa coisa dessa distância, e como parece que a gente vai estar tá cada vez mais fechado na nossa própria vida, nas nossas próprias casas, nas nossas coisas e tal. E aí a gente vai se afastando, inclusive fisicamente, das pessoas. Os nossos amigos, as nossas comunidades, essa ideia de comunidade, ela precisa desse contato físico, desse espaço físico de conversas. Então, que também é uma coisa que as mulheres, eu sinto que elas se permitem mais do que os homens, ou elas colocam mais energia para que isso aconteça de uma maneira profunda. Eu não estou falando do futebol que o cara vai 2 vezes por semana, e só que ele vai lá e não conversa com ninguém, né? Ele vai, faz o negócio, rapaziada, legal, muito bom, toma uma cerveja, reclama do trabalho e volta para casa. Estou falando Quebra desses uma espaços, costela e volta para casa. isso, ou ferra um tendão, como. Ai, gente do céu. Aqui no condomínio tem 16 caras do futebol afastados porque lesionaram alguma coisa. O Lu tava falando esses dias, a gente morreu de rir, porque é isso, né? Vai lá, se fratura e isso, segue ali. Agora, as mulheres não, assim, elas permitem mais, por exemplo, a nossa viagem aí, né, que a gente faz e tal, mas ainda assim é uma vez por ano que a gente consegue tirar uns dias para estar todo mundo junto, longe dos filhos e tudo isso. E para ter essas conversas também mais profundas. E eu não sei se os homens, você pode me responder, você representa os homens aqui nesse podcast, mas quando eu tenho um problema, assim, ou eu estou passando por uma dificuldade, enfrentando alguma coisa, eu já vou pensando assim, tipo, vou conversar com a Ana ou com a Alec, porque elas são casadas há bastante tempo, elas talvez entendam isso de um jeito melhor. Ou é uma coisa, sei lá, com a minha família, vou falar com a Dila, ou não sei o quê, vou falar com a Carol, enfim. Eu vou meio olhando para essa minha comunidade e pensando, nossa, essa situação alguém pode acolher, né? E ter uma amiga que tá aberta a acolher isso, a conversar com a gente, e tal, eu acho uma demonstração enorme de amor. Para mim, isso quando a gente fala o amor é uma ação, isso é uma ação amorosa, de alguém que está ali te ouvindo, conversando e tentando te ajudar e tal. E a gente também ter esse movimento, fazer esse movimento de buscar isso nas pessoas e fortalecer esses vínculos e melhorar ainda Quando, mais esses vínculos. quando eu preciso de um conselho ou um ponto de vista de sentimento, eu vou falar com uma mulher. Eu não vou mandar mensagem para um homem. E eu acho que no ano passado, assim, eu te mandei mensagem uma vez falando que eu não sabia, barra ainda não sei, pedir ajuda. E estava fazendo esse movimento ativamente. E eu vejo que é um ponto pelo lado masculino também, da gente ter dificuldade de pedir ajuda, porque pedir ajuda é um sentimento de fraqueza, de que você não consegue resolver as coisas sozinhos como homem. E eu não acho que pedir ajuda para os meus amigos ou para as minhas amigas entra nesse lugar. Mas eu sinto que eu fui educado num ambiente onde eu tenho que saber as coisas. E fazer esse movimento, tenho que ser autossuficiente, tenho que prover o que eu preciso, seja financeiramente, seja alimento ou seja conhecimento. Que eu tenho a ferramenta, por exemplo, a internet, eu posso ir lá e aprender. Mas é um movimento que eu tenho que fazer ativo. E pelo que eu falo com os meus amigos, homens, é um movimento que eles têm que fazer ativo também. E até enquanto você falava ali, eu lembrei de um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, mas a gente tem essa relação muito íntima, assim, de compartilhar coisas. E ele fala várias vezes sobre como é gostoso. Ele fala assim, por exemplo, eu vou te mandar áudio porque eu sei que você está aberto a ouvir. E é justamente esse local dele contar algo que é uma vulnerabilidade para ele, sabe? E eu conto as minhas vulnerabilidades. Eu conto também aqui nesse podcast. Mas a gente, como homem, a gente não é ensinado a contar vulnerabilidade. E eu pedir ajuda, ou ter esse círculo de amigos, é um local onde eu preciso muitas vezes ativamente fazer o movimento. Porque eu penso em pedir, mas aí eu não peço. Eu faço outra coisa, eu me distraio e faço outra coisa. E aí eu tenho que lembrar de novo, e aí e executar a ação de falar que eu preciso de ajuda, ou preciso de uma ligação, alguma coisa assim. Porque eu fui educado
dentro do meu círculo de sociedade a resolver as coisas sozinho, a me virar sozinho. E aí eu sou colocado num local de isolamento. E é um local de isolamento que não é por eu não ter amigos ou não ter pessoas que eu me conecto. É um local de isolamento que é auto-infligido ali, é auto-colocado, onde eu tenho que ser introspectivo e precisar do meu tempo para refletir sobre as coisas. E isso tem impacto em pessoas também, da pessoa não se sentir necessária também na sua vida, sabe? Você, por exemplo, se eu nunca pedi nenhum conselho para você ou falei para você que precisava de ajuda, existe uma conexão ali que nunca existiu. E geralmente isso acontece entre mulheres, onde você fala, "Ah, eu não estou bem, ou eu preciso de uma ajuda." Que homem vira para alguém e fala, eu não estou bem e preciso de ajuda? Eu não tenho nenhum amigo que em algum momento falou essas palavras para mim, que não estava bem e precisava de ajuda, ou precisava de um conselho. Assim, já pediram um conselho, mas nunca falar que, tipo, não está bem e tá num momento ruim e tudo mais. Não, eu não vou generalizar 100% dos homens, mas a gente tem isso com os homens desse local de não ser vulnerável e não se demonstrar assim. E esse mesmo amigo que me diz isso, e a gente tem essa relação de intimidade, de compartilhar coisas que deixam a gente inferiores, por assim dizer, mostram a nossa fraqueza. Eu lembro uma vez ele fez um gesto para parceira dele, ele comprou doces e flores e tudo mais. Aí ele mandou uma mensagem brincando, assim, de tipo, demonstrar o sentimento, ele exibiu e fez uma brincadeira. E depois eu falei com ele desse coisa, de como é pra gente como homem demonstrar algo que é super legal o gesto que ele fez pra parceira dele, mas mesmo assim a gente sente algo de que como se aquilo fosse um local de inferioridade, assim. E ele não me disse nada disso, tá? Isso fui eu que apliquei pelo gesto dele. E eu achei Sim. engraçado e achei bonito o que ele fez pra ela. Mas até não demonstrar algo que é gostoso, que a gente sente um pouco de vergonha, que ele precisou fazer uma piada, porque a gente sente vergonha de demonstrar carinho e afeto dessa maneira. E você se sente capaz de acolher qualquer coisa em relação aos seus amigos, assim, que eles precisem? Eu me digo que sim, mas eu não sei se eu sou, de verdade. Eu não sei acolher qualquer coisa, sabe? Eu. É que eu não tô aplicando só pra amizade, né? Eu tô aplicando a pessoas conhecidas. Mas eu não sei se eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa que coloca energia nas pessoas. Mas eu não sei se eu sou capaz de acolher pra qualquer coisa. Até o momento, eu diria que eu tenho um saldo mais positivo do que negativo nesse local. Mas eu acho que não. Não completamente. Uhum. Sendo 100% sincero. Eu não sei se alguém é capaz 100% de acolher os outros assim, sabe? É, eu acho que eu tenho entendido assim as coisas que eu não sou capaz de acolher e não é que esse eu não sou capaz é eu não sei ou eu não sei como acolher, não é que eu acho que Ou eu não é posso um momento aprender. em que você está disponível também para acolher, né? É, Hum. também pode ser isso assim. Mas eu tô tentando fazer um movimento para melhorar isso, para conseguir dar conta disso. E isso me fez entrar num lugar que, que eu acho que é um lugar também muito complexo quando se diz, quando a gente fala de amor, que é a gente falhar com quem a gente ama. Porque a gente está falando aqui das ações, né? Das ações de amor e tal, e nessa conta também entra a falha, porque a gente não dá conta de tudo e a gente vai falhar com o que a gente ama. E aí, né, por isso que a livroterapia, ela é muito maravilhosa, porque eu tô lendo a biblioteca, Bem-vindos à Biblioteca Yunnan Dong, e tem um trecho que eu vou ler aqui pra gente sobre esse lance da gente falhar com o que a gente ama, né? Então, de vez em quando, entro em desespero pensando que sou uma pessoa inútil, principalmente quando magoo quem eu amo. Será que o peso do sofrimento que causamos determina quem somos? Será que eu só sirvo para ferir os outros? Esse sou eu? Meu coração para quando começo a pensar nessas coisas. No fim das contas, sou apenas uma pessoa como outra qualquer. Por mais que eu tente, não sou nada além de uma pessoa comum. E por ser assim, acabo machucando as pessoas ao meu redor.
nós sorrimos para os outros ao mesmo tempo que os machucamos. Acontece. E será que o amor aceita tudo, inclusive ser machucado por quem a gente ama? O amor real tem que aceitar o ser machucado pelo outro, né? Porque não quer dizer que você continua em uma relação, dependendo do que foi machucado. E isso é o que a gente comentou em outro episódio, nessa parte do amor. E como é o amor que a gente aplica é um amor relacionado a uma relação, né? Porque para você amar, você tem que estar numa relação, seja de amizade ou de amor, de relacionamento íntimo. E eles são coisas separadas, né? Você consegue amar alguém mesmo não estando mais com essa pessoa numa relação íntima ou de amizade. E eu acho que é importante traduzir esse amor como falha dessa maneira mesmo, porque a gente, como ser humano, vai falhar com o outro. E vai falhar mais ainda por causa das expectativas que a gente tem do outro também, e a expectativa que a gente tem do amor. Cada um vai ter uma expectativa do amor, né? E a gente tem expectativa do amor romântico de filme e de novela. É esse que é o exemplo que a gente vem da maior parte de amor, né? Um amor que não te machuca, um amor que te surpreende, um amor que te faz sentir borboleta no estômago. E, tipo, isso acontece o quê? Quando você tá apaixonado, que realmente acontece constante. Mas depois é um movimento ativo e é um movimento de entender que o outro vai cagar e você vai cagar também, né? Você vai fazer coisas que vai machucar o outro. E como a gente se machuca por causa das expectativas desse amor romântico também que a gente tem. Como a gente se machuca de colocar a responsabilidade no outro por algo que a gente nem entendeu sobre a gente mesmo também. Por algo de cobrar o outro. No episódio que a gente falou anteriormente aqui, eu falei do. Você falou que se você se relacionou com pessoas que cobravam de você coisas que não eram possíveis. E o quanto que a gente não faz isso, às vezes, com as pessoas, de ser desapontado e de alguém fazer algo que te machuca e você já pensar em se essa relação realmente vale a pena de se ter e, tipo, a pessoa caga, ela falha com a gente. E como é importante a gente falar com a pessoa o que foi feito ali, para realmente setar essa expectativa no local correto. É tão maravilhoso. Eu lembro de uma amiga em que eu precisei da ajuda dela e eu não consegui falar para ela o quanto eu precisava de ajuda dela. E aí na minha cabeça eu senti que ela tinha falhado comigo. Mas eu falei com ela e não traduzi para ela que eu realmente estava precisando dela. E tipo, como que eu vou simplesmente só culpar ela por algo que eu não consegui dizer, que eu não consegui pedir? E a gente tem essas expectativas de um local em que alguém não vai falhar e de que alguém não vai machucar a gente. E as pessoas elas vão falhar, elas vão machucar a gente, e a gente vai fazer o mesmo. A gente vai machucar e a gente vai falhar. Eu acho que é uma puta prova de amor, assim, a pessoa sinalizar que você falhou, te dar a chance de ou se defender do que aconteceu, ou explicar por que aconteceu. E eu acho que muita gente faz um movimento de fica chateado, se magoa e só se afasta e vai embora e segue em frente e não dá a chance do outro entender, perceber a falha, melhorar, fazer alguma coisa com aquilo. E muita gente, e eu escuto isso muito na clínica, né? Ah, mas eu nem vou falar, porque eu sei como ela é ou como ele é. Ah, sabe, ele não vai entender, ele não vai, não sei o quê, ele lá, e aí já entra nesse lugar de que o outro não vai entender, não dá essa chance para o outro e não tá dando essa chance para ela mesma, né? Para amizade, para o relacionamento ali e tal. Então, de novo, a gente cai na comunicação e como conseguir se comunicar com quem a gente ama sem estar nesse lugar de reatividade, como isso é importante e fundamental para a nossa relação, né? E aí, essa conversa de falhar com os outros cai na conversa de falhar com a gente mesmo, o quanto a gente se perdoa e como é que tá essa construção desse amor próprio, né? Assim, desse amor para dentro, que a gente está falando do amor voltado para fora, e lá na lógica da Bell Hooks e de alguns pensadores, né, que eu tenho tido contato, como essa ideia de amor próprio hoje, ela está distorcida por conta daquela ideia de autocuidado que a gente tem hoje
de um autocuidado muito voltado para individualidade, para coisas que você faz sozinho, para o vídeo lá que a gente estava assistindo, né, da menina fala que joga autocuidado no Google, você vai ver tudo que tem a ver com comprar coisas. Skincare, não sei o que no cabelo, vai fazer a unha, vai com a roupa nova, o da. É sempre uma coisa de você para você sozinho, assim, que você vai fazer sozinho, consumindo coisas. É, e se permitir estar com as pessoas que você ama também é autocuidado. É, ter conversas profundas também entra nesse lugar de estar se cuidando. É, o autocuidado não pode estar só nesse lugar de consumir coisas e fazer coisas sozinho, né? O cuidado acontece também com o grupo, com as pessoas e tal, né? Ah, mas eu tenho que saber me cuidar sozinha, porque nem sempre eu vou ter gente por perto. E daí? Para de pensar isso, né? Por que que você acha que nem sempre vai ter gente por perto? Construa, faça vínculos para que sempre tenha gente por perto, sim, para que você possa, nos momentos difíceis, se apoiar em pessoas e se levantar disso. Por que que tem que ser sozinho? Ah, mas no fim sou eu que vou ter que resolver. Quem falou? Para com isso. Eu acho que esse local do sou eu que vou ter que resolver é um local que já vem sendo machucado pelas expectativas no outro sobre desapontamentos que vêm acontecendo na vida. Ah, e nem só desapontamentos grandes, eu diria que pequenos também, de coisas que alguém não fez, que você esperava que fizesse, e você não conseguiu falar com aquela pessoa e como traduziu isso. Uma coisa que eu sinto do amor, do autocuidado e de tudo mais é que uma coisa que a gente não fala é que é um medo gigantesco amar alguém e se abrir para o amor, porque é um local em que você se coloca vulnerável e você permite que a outra pessoa te machuque, que te desaponte, e justamente você cria essa camada, essa crosta de proteção onde você tem que saber as coisas de se virar sozinho e de se cuidar sozinho, porque o outro vai te machucar e vai te desapontar e no final você só tem você mesmo. E é, é amedrontador amar alguém, assim, sabe? É amedrontador se autorizar a amar alguém sabendo que a outra pessoa pode te machucar, assim, sabe? E eu até tô voltando um pouco mais para trás ali antes de continuar nesse ponto do auto-amor, porque eu sinto que é uma coisa importante de se falar, porque é algo que eu aprendi há pouco tempo. Então, para mim, é o que eu demorei muitos anos para aprender, então talvez tenham outras pessoas que não tenham entrado nesse local, que é as relações que eu tive, a maior parte das relações que eu tive amorosas, eu tinha esse local onde eu ainda assim era autossuficiente e não precisava do outro. Mas eu entrei numa relação onde eu entendi, antes de entrar nessa relação, o quanto eu estava com medo, e isso já era algo que vinha em mim antes de relações amorosas, que era o medo de me tornar vulnerável e me permitir que o outro me machuque, que o outro me desaponte, que o outro faça coisas, me julgue ou me traia, ou seja lá o que aconteceu. O que acontecer, né? Não que aconteceu alguma coisa assim. Mas eu vi o quanto é preciso coragem para amar as pessoas e para se deixar ser amado. Eu acho que é a maior coragem. É justamente o se deixar ser machucado e saber que vai acontecer em algum momento. E saber que tem diferentes formas desse machucar e como é difícil para mim traduzir isso em palavras, mas eu lembro um sentimento assim de conversar com a minha parceira sobre isso, que era eu sei que o que eu estou fazendo agora é algo em que eu estou permitindo que você me machuque num local em que eu nunca permiti que ninguém me machucasse antes. E eu só estou permitindo isso porque eu estou entendendo que você tem o poder de me machucar e se você me machucar é uma escolha que você fez, que não é referente a mim. E eu aplicava como se fosse minha responsabilidade, sabe, de não Uhum, prever que o outro vai me machucar, porque a minha vida toda eu previ que o outro vai me machucar. E aí eu tô certo, as pessoas vão machucar a gente. Mas quando o outro machuca a gente, é sobre o outro, não é sobre a gente. Claro que tem uma expectativa que a gente tem que traduzir.
mas o quanto foi amedrontador, mas foi a única forma de sentir um amor numa profundidade de que pode machucar a gente, sabe? De autorizar. Eu autorizo que você entre no local dentro de mim, que você pode me machucar, e eu acredito que você não vai me machucar intencionalmente. E quando você machucar e quando eu te machucar, a gente vai sentar e vai conversar sobre isso. Mas o quão assustador é você permitir de verdade que o outro te acesse em locais que pode te machucar e te destruir mesmo, né? Nesse ponto. E até no episódio sobre mentira que a gente gravou aqui, eu contei de uma parceira que eu tive que ela criou uma mentira sobre saúde e tudo mais. Todos nós lembramos disso. É, Foi traumático para todos nós nesse podcast. eu sei que eu não deixei aquela relação entrar num local como essa relação entrou, dessa que eu estou usando como exemplo, porque aquela relação eu ainda era fechado e não tinha coragem de deixar a pessoa me machucar. Ela me machucou muito, mas eu tinha uma crosta ali, sabe? Em que eu não tirava essa crosta e falava, tá aqui, ó, entra. E por isso foi mais fácil sobreviver aquilo. E como foi, eu não acho que tem outra forma de amor sem esse risco. Claro, tem outras formas de amor, né? Mas o amor profundo, sem o risco de autorização de que o outro pode te destruir, assim, te colocar mesmo num local de destruição. Mas eu não acho que tem outra forma de amor que não nesse lugar, assim. Eu acho que mesmo nos amigos, nos relacionamentos, com a família, é nesse lugar mesmo que a gente fica. No estar numa situação que o outro pode destruir a gente. E ele escolhe não fazer, porque ele escolhe cuidar de você e cuidar desse lugar e tal. Mas é isso, né? Quando a gente se mostra vulnerável para os amigos, quando a gente se mostra vulnerável no relacionamento, ou quando a nossa família tem acesso a esses lugares que são tão vulneráveis, delicados para a gente, essas pessoas têm a total capacidade de destruir a gente se elas quiserem. Mas elas escolhem não fazer, porque o caminho delas é o do cuidado, é de olhar para isso e cuidar, não olhar para isso e espizinhar ainda mais, né? Machucar ainda mais. Então, eu acho que o amor ele está justamente nesse lugar de estar tão vulnerável perante alguém a ponto dela poder te destruir, mas você confia que ela não vai fazer. Porque é isso, né? Quando você sente e conta uma coisa muito pessoal para uma amiga e ela resolve contar isso para alguém, ou ela resolve te expor, ou ela. É um risco que você corre, né? Assim, disso te fazer muito mal. Mas a gente sente e conta porque a gente está esperando que ela vá acolher, entender, estar com a gente nesse momento. Então, tá muito nesse lugar da confiança, né? Assim, de confiar que o outro vai dar conta, né? É o de que o outro vai dar conta, eu acho que eu sinto um pouco diferente, de que eu lembro do exemplo do que meu psicólogo deu uma vez sobre a gente ser uma bacia, assim, né? E a gente tem uma quantidade de água e cada um tem um tamanho de bacias diferentes. E eu lembro dele falar que às vezes a gente tem uma bacia maior do que a outra pessoa e vice-versa, e aí você É, transborda a bacia é. da pessoa. Esse o dar conta, eu lembro dessa metáfora e nunca esqueci de que tem algumas pessoas que não dão conta do que a gente tem para compartilhar. E outras pessoas dão. E que delícia. Ah, mas sabe que você falando de todas as relações serem assim, desse local em que o outro pode machucar a gente, eu ainda sinto que esse amor nessa relação é tão diferente que eu não sei se eu tive isso com amigos ainda, sabe? Eu amo meus amigos, mas eu não sei se eu tive isso num local de saber. Por exemplo, essa melhor amiga que eu tenho, que eu falei lá que foi a primeira vez que eu amei uma mulher removendo o sexo da equação, Ai, eu. ai, minha melhor amiga. Ai, minha melhor amiga que eu já falei aqui 1000 vezes. Tem outras Ai. também que moram em São José, Ah, tá bom. enfim. Mas eu não sei o quanto. Mas sabe que eu acho que é um outro ponto? Ela não, eu sei que ela não vai me machucar. Sabe? É isso. Eu tenho um acreditar de que ela não vai. E se ela Você for, confia, é a é, palavra. Você é. confia, você, né? E se ela É, for, eu sei que ela vai ouvir se eu disser pra ela, sabe? É.
Preciso refletir sobre isso, Cintia. O que você me trouxe aqui num rebate me fez pensar em algo que é novo e eu preciso de tempo. Agora, se você é mãe e está ouvindo isso não se aplica a você, porque os seus filhos sim vão te machucar, tá? É o trabalho deles. Isso está em outro lugar. O episódio é outro para você, tá? Não é sobre mãe. Já caminhando assim para o nosso fechamento, né? Falar sobre isso me fez pensar sobre as pessoas que me ensinaram ou não a amar, né? Então, eu fui pensando assim, o quanto os meus relacionamentos amorosos, por exemplo, no decorrer da vida, muitos deles, a grande maioria, 80% deles, serviram de desserviço em relação ao que é amar alguém e tal, e se relacionar. Então, eu acho que quando eu olho as coisas que eu aprendi, na grande maioria dos meus relacionamentos, a balança está muito mais para aprender a se fechar, a não confiar, a se resguardar e tal. Infelizmente, né? Mas é a minha história, paciência, vamos trabalhar isso aí na terapia. E quando eu olho assim para as minhas relações familiares, por mais que existia uma construção de confiança num certo lugar, não existia uma construção de confiança nesse lugar emocional. Então, assim, eu acho que eu sempre confiei que a minha família, tanto a micro quanto a macro, né, a família grandona, dariam conta de algumas coisas. Então, na família da minha mãe, por exemplo, sei lá, sempre que a gente precisou de ajuda financeira, essa ajuda prática, ela sempre aconteceu. Sabe, minhas tias se desdobravam para ficar com a gente de final de semana quando a minha mãe tinha que trabalhar. Isso, assim, nunca foi uma questão. Agora, emocionalmente, esse acolhimento aí já é um outro lugar, enfim, que é uma construção muito mais profunda e que eu sei que não falo isso aqui com mágoa e tal, falo mais num lugar de reconhecimento mesmo, de entender que a minha família não é uma família que aprendeu a acolher esse lado e tal. Eu acho que está aprendendo, né? Com a galera mais jovem e tal, isso está melhor hoje, mas não na minha época ali, onde eu estava aprendendo o que é amor, o que é vínculo e tal, isso não acontecia tanto. A gente pode olhar para essa história e ficar, ai meu Deus, olha aí, minha construção, que difícil. Lá, lá, lá." Não é esse lugar que eu quero que quem escuta a gente fique, né? Como eu hoje construo isso com intenção, com vontade. Então, eu estou, como eu falei aqui, entendendo que existem lugares na Cintia Amiga que são lugares complicados e difíceis e que eu não dou conta, que ultrapassa a minha bacia. Mas eu não quero como fala, conformar com isso. Eu quero olhar para isso e trabalhar e desenvolver e melhorar. E estou vendo como eu posso fazer. Mas, enfim, tá? Faz parte. Eu acho que a gente tem que tatear esses lugares. Eu não quero deixar isso quieto, não. Tipo assim, eu sou assim, eu sou uma amiga, gente, que não contem comigo para tal coisa. Não, eu quero poder ser um suporte seguro, não em tudo, eu sei que eu não vou dar conta de tudo, mas em grande parte das coisas. Quando eu penso nesse amor da criação ali da minha mãe, né? Eu, eu penso num local que é. Eu nem sei se minha mãe. Eu sei que ela me amava, mas eu não sei se ela conseguiu aprender amor dos pais dela, sabe? Eu sei que ela começou a trabalhar com 7 ou 9 anos de idade. É tipo, você é uma criança e você já tem que trabalhar. Você já tem que ter uma vida prática. Cadê o espaço ali para você amar, para você fazer as coisas? Você não tem. A sociedade não te deu esse espaço. Como você vai culpar pais e vai culpar mães que não tiveram tempo, porque tinha que trabalhar, senão não ia ter o que comer, não ia ter onde dormir, sabe? E ela cresceu como uma pessoa prática e parte dela sentir amor era me preparar para o mundo para ser suficiente. E foi a forma dela de entender o amor. E eu acho que isso reforça ainda mais o quanto a gente realmente aprende o amor e ensina o amor que a gente aprendeu. Porque
eu sei que ela aprendeu um amor prático e foi o amor que ela conseguiu me dar. Mas o quanto o amor é mais que isso, sabe? O amor é mais do que você colocar comida na mesa. E, e como é difícil pra gente falar quando não é tão prático, sabe? Porque o prático é fácil, o prático é preto e branco. Mas o sentimento não é preto e branco. O sentimento é como a língua portuguesa, sabe? É complexo, que ninguém entende realmente como funciona, e quem entende não consegue explicar para os outros, porque os outros não conseguem entender. Mas ainda assim a gente sai falando, né? Sai Então, falando, é. Porque é isso, a gente se expressa de como a gente consegue. E não importa se você está fazendo certo ou perfeito. O que importa é justamente entender que o amor é mais do que só o cuidado prático ali. E como é bom a gente estar numa geração que consegue olhar para isso, né? E consegue voltar para os nossos pais e conversar com eles, né? Conversar com a família, conversar com essas outras bacias que têm espaço e não têm espaço sobre isso. E sei que sua mãe ouve a gente, então um beijo para ela. maravilhoso. Mas o quanto a gente não tem tempo, às vezes, eu acho. Não é nem sobre o tempo, o quanto, ainda mais hoje em dia, né? A gente tá tão ocupado com tanta coisa acontecendo que a gente não para. E a gente está sendo sempre bombardeado com tanta informação que a gente não para simplesmente manter essas relações, fazer essa viagem, se desconectar do mundo todo, porque a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar estudando, tem que estar crescendo e, tipo, é um movimento infinito que se a gente não olhar, a gente não para mesmo e a gente não sente, a gente só executa o que é prático. E como é importante você só parar e como é um sentimento realmente de parar para você conversar com pessoas, para você sentir você mesmo com outras pessoas, não só na solitude ali. E a gente precisa ter um movimento ativo para parar e sentir e conversar. E tem que ser ativo, porque não existe espaços. Depois do Covid, eu concordo 100%. Os locais estão fechando porque a gente não está mais saindo de casa, a gente está ficando em casa. E a gente precisa ativamente recriar espaços assim e criar espaços novos para conseguir trocar experiências e falar sobre as coisas, né? Você citou o exemplo da sua mãe e tal. Eu acho que a gente não pode jamais, assim, nunca desprezar esse amor que é demonstrado pelas ações e tal. Isso também tem importância, isso também é válido, isso também fica guardado na nossa memória, né? Esse final de semana, aquele meu tio que eu já falei aqui dele, né? Do alguém tem que se sacrificar pelo grupo, ele sempre falava isso e tal. Ele faleceu, ele já vinha doente, e tal, enfim, um câncer estava bem complicado, e tal. E aí, conversando com os filhos dele, né, e com a minha tia, com a minha mãe e tal, no final de semana, a memória em relação a ele estava muito voltada para essas ações, assim. Eu não lembro de eu ter conversas emocionais, não era esse tio que eu, vou lá abrir meu coração, contar tudo que eu estou sentindo e tal. Mas era um tio em que o amor se demonstrava em ações mesmo, assim, que o amor era existir. Então, ele fazia de tudo para a casa dele ser uma casa que acolhe, ele estava aberto a ter conversas, mesmo que não profundas, mas estava ali, queria ouvir a gente, mesmo quando a gente tinha 14 anos, tinha nada relevante para falar no auge da adolescência, ele estava lá, sabe, ouvindo, conversando e tal. Então, ele sabia criar um ambiente de amor dentro das ferramentas e do que ele tinha, né? Do que ele podia entregar e tal. Então, isso tem valor, gente. A gente não está aqui pontuando a hierarquia do que é mais amor ou menos amor. É como o Bruno falou, as pessoas elas entregam o que elas podem entregar, e se a gente estiver atento, a gente recebe isso e isso vai fazer bem para a gente, isso vai fazer parte da nossa formação, e aí a gente vai se ajustando no caminho e melhorando, e se transformando e tal. É isso. Então a dica é o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Um livro que eu comprei, ainda não li,
E estou aqui falando porque eu sou homem, tenho todo esse direito de falar de algo que eu ainda não fiz, mas eu consumi bastante coisa dela, porque tem bastante coisa online sobre ela, tem bastante entrevista dela também, que ela é uma gostosa Sim, falando, é muito bom. maravilhoso. É um livro curto até. Você recomendou um livro ali que você leu um trecho, qual que é o nome? Ele não vai, ele fala de amor também, claro, né? Chama Bem-vindos à Livraria Ryunandong. É um livro coreano, tá aí mas é claro, vamos indicar o Pobres Criaturas, né? Que eu queria, assim, eu acho esse filme, muita gente se apegou ao lance do cérebro do bebê e não sei o que lá, mas ela é uma criança, um bebê, enfim, não se apegue a isso, não se apegue a isso. Se apegue ao amor tem a ver com deixar com liberdade, com deixar o outro livre. Olhe para o lado do o quanto a gente consegue confiar que o outro vai conhecer e descobrir o mundo, e ainda assim a gente vai ter importância. Enfim, eu amei esse filme, eu acho que ele vai para um lugar assim, tipo Amélie Poulain, sabe? Que pega a gente. Você fala, nossa, que você está ali meio perdido nas imagens do filme, na estética e tal, e de repente você está chorando, né? E repensando sua vida. É tanta coisa gostosa para consumir, para sentir, a gente tem que trabalhar, sentir. Que coisa horrível esse negócio de viver num mundo Com capitalista. tanta Tanta arte coisa. no mundo, né? Uma hora a gente, não, agora tem que trabalhar, não é só ver filme, poxa, por quê? Mas é muito legal esse filme, assim, eu gostei demais e acho que a gente vai acabar falando mais sobre ele, porque não sei se ele tem é, potencial para substituir a grande beleza nas indicações aqui desse podcast, mas ele tem espaço aqui. Eu tenho que assistir ele ainda e possivelmente mais de uma vez, porque a grande beleza não me tocou na primeira vez. Que é difícil você realmente ver uma beleza só pela primeira vez, né? Você precisa ter uma vida, uma experiência de vida para ver. Mas verei, pobres criaturas. É isso então? É isso, gente. Obrigada pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido e beijo até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.